No casarão, Zilda orienta Lívia nos novos deveres dela. O sino toca e Zilda explica que é a condessa chamando, mas avisa para Lívia não atender, porque aquele chamado é sempre para ela. Em seguida, Zilda vai até os aposentos da patroa. Nesse momento, Felipe aparece e dá de cara com Lívia, trabalhando no casarão. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Felipe diz que está surpreso ao ver Lívia vestida como criada da casa e pergunta o que aconteceu. Lívia responde que não entende o espanto, já que trabalha como qualquer mulher da classe dela. Felipe rebate dizendo que ela sabe muito bem do que ele está falando, mas Lívia finge não entender e afirma que precisa sair antes que Zilda a veja, pois ela não gosta de ver os criados falando com os patrões. Felipe pergunta qual é o jogo dela, porque já descobriu que ela não é noviça e apenas mora no convento. Lívia responde que precisa se virar para viver, ao contrário de muita gente que vive de renda. Felipe então comenta que certamente Pedro conseguiu o emprego para ela, mas Lívia esclarece que ninguém ali sabe da relação dos dois. Nesse momento, Zilda parece se desculpando com Felipe e repreende Lívia, dizendo que ela não deve se dirigir aos patrões. Felipe a interrompe e afirma que foi ele quem falou com a criada primeiro. Em seguida, comenta casualmente que Lívia é noiva de Pedro, o criado de quarto. Zilda se surpreende e reclama com Lívia por ela não ter mencionado aquilo quando foi contratada, pedindo que dali em diante não esconda mais nada, pois gosta de agir às claras. Felipe ironiza, dizendo que aquela criada realmente gosta de agir com muita franqueza. Ele ainda elogia Lívia por não ter usado a relação com Pedro para conseguir o emprego, deseja boa sorte e vai embora. Assim que Felipe sai, Zilda alerta Lívia para não criar mais situações daquele tipo. Ela diz que Felipe e Roberto são homens sérios, mas continuam sendo homens. Sozinho, Felipe relembra do momento em que viu Lívia na festa da uva e dos beijos e amassos que os dois trocaram. Enquanto isso, Roberto comenta com Melissa e Doroteia que conseguirá arrancar alguma informação de Anita, porque a criada está completamente apaixonada por ele. Doroteia manda o filho se comportar, pois não quer um escândalo envolvendo uma criada. Melissa lembra Roberto do jogo de futebol com Alex e diz que precisa que o menino adore os dois. Roberto garante que ela pode ficar tranquila. Doroteia então comenta que ainda não sabe qual vestido usará na festa, mas garante que precisa ser mais elegante do que o da condessa. Melissa cai na risada e provoca a mãe, dizendo que ela não nega as origens. Doroteia rebate afirmando que possui sangue nobre por parte do pai. Em seguida, manda Roberto começar a cercar Bianca, filha de Máximo. Os dois riem da situação. Nesse momento, Felipe aparece perguntando se está atrapalhando. Melissa responde que não e explica que estavam apenas falando sobre a festa. Roberto então propõe uma partida de esgrima e Felipe aceita imediatamente. Roberto comenta que estranhou Felipe aceitar tão rápido. Felipe responde que precisa praticar e manda Roberto parar de falar tanto para começarem logo. Ele ainda provoca o rapaz, dizendo que quer descobrir se a espada dele é tão afiada quanto a língua. Roberto e Felipe começam a luta de esgrima enquanto Pedro aparece para assistir. Durante o duelo, Roberto provoca Felipe, dizendo que ele sempre teve ciúmes dele por causa de Berenice. Felipe se altera imediatamente e parte com tudo para cima do rival. Roberto consegue empurrá-lo, fazendo a espada de Felipe cair no chão. Lá de baixo, Pedro pega a espada e a joga de volta para Roberto. Roberto debocha, dizendo que nunca se deve subestimar o adversário. Felipe então pergunta como ele conseguiu aquela espada. Enquanto isso, Pedro percebe que Lívia está trêmula e pergunta o motivo. Ela responde que está preocupada com a mãe. Pedro tenta tranquilizá-la, dizendo que Emília está bem e que notícias ruins correriam rápido se algo tivesse acontecido. Ele garante que cuidará dela. Lívia responde que ele tem mais o que fazer, mas Pedro diz que não, porque estava apenas assistindo à luta de esgrima entre Roberto e Felipe e lamenta que os dois não tenham se matado. Em seguida, pergunta se ela já sabe quais serão suas funções no casarão. Lívia explica que ajudará no que for necessário e comenta que acabou sendo obrigada a assumir o falso noivado entre eles. Pedro afirma que foi melhor assim, porque ela ficará protegida dos cafajestes da casa. Lívia rebate, dizendo que sabe se defender muito bem. Pedro então manda ela tomar cuidado principalmente com Bento,
revelando que ele já tentou se aproveitar de Anita no passado, mas que ele mesmo impediu. Depois pergunta se ela já encontrou Felipe. Lívia responde que sim. Na sala, Pedro cai na risada e comenta que Felipe deve ter levado um baita susto ao ver lá trabalhando ali. Ele ainda diz que é melhor todos acreditarem no noivado dos dois, porque Felipe só finge ser um homem correto. Na beira do lago, Emília toca bandolim enquanto canta sozinha. Emocionada, ela para por um instante e diz que Bernardo é a única pessoa que importa em sua vida. Depois, volta para o coche e vai embora. No casarão, Zilda avisa a condessa que os novos criados já foram encaminhados. A condessa reclama, dizendo que Zilda está cada vez mais lenta e que já espera há muito tempo. Em seguida, pede ajuda para se arrumar. Enquanto Zilda a auxilia, a condessa comenta que, assim que o filho for encontrado, irá embora de Campobello para bem longe. Ela diz que imaginava que Bernardo estivesse no sul, mas jamais tão perto dali. Do lado de fora, Doroteia escuta tudo escondida atrás da porta. Zilda comenta sobre a possibilidade do homem que Bento procura não ser Bernardo, mas a condessa a repreende imediatamente, chamando-a de agorenta e afirmando com convicção que aquele homem é sim o filho dela. Doroteia fica em choque com a revelação e corre para contar tudo a Melissa. A princípio, Melissa acha que a mãe está delirando, mas Doroteia garante que ouviu tudo da boca da própria condessa. Ela conclui que agora tudo faz sentido. A condessa foi para aquele fim de mundo atrás do filho desaparecido. Melissa se pergunta de onde o filho da condessa teria fugido. Doroteia ironiza, dizendo que certamente não foi de um túmulo no meio do mato, e especula que ele pode ter estado preso ou até ter sido mantido como refém pela própria mãe. Doroteia diz a Melissa que elas têm ouro nas mãos com aquele segredo e que agora poderão obrigar a condessa a fazer Felipe se casar com ela. Melissa se assusta e pergunta se a mãe enlouqueceu, afirmando que chantagear a condessa é o caminho mais rápido para acabar na rua. Doroteia insiste que elas possuem um verdadeiro tesouro e não podem desperdiçá-lo. Melissa responde que usarão a informação na hora certa e pede para a mãe não comentar absolutamente nada, nem mesmo com Roberto. Ela afirma que ainda não entende direito toda aquela história, e Doroteia lembra que a condessa foi capaz de chorar em cima de um caixão vazio, dizendo que aquela revelação acabaria com a reputação dela para sempre. Melissa então começa a ligar os pontos e percebe que, se Bernardo for encontrado vivo, toda a fortuna dos Castellini irá para o morto-vivo. As duas ficam apreensivas. Doroteia conclui dizendo que só existem duas soluções favoráveis para elas: Bernardo nunca ser encontrado ou ser encontrado morto. Ela ainda comenta friamente que essa seria uma ótima vingança contra a condessa. Pedro aparece no quarto de Roberto, perguntando se ele o chamou. Roberto confirma e agradece pela ajuda durante a luta de esgrima, dizendo que sem ele talvez tivesse perdido. Em seguida, pergunta por que Pedro resolveu ajudá-lo. Pedro responde que Roberto lutou melhor e que não podia deixar que ele perdesse. Roberto diz que pensará em uma forma de retribuir o favor. Pedro aproveita para pedir aulas de esgrima. Roberto aceita, mas avisa que os dois precisarão ser discretos. Na cozinha, Zilda apresenta Lívia para Rosa. Rosa pergunta se ela sabe cozinhar, e Lívia responde que sim. Depois pergunta se ela sabe ler, e Lívia confirma novamente. Nesse instante, Roberto aparece dizendo que está encantado com o cheiro da comida e resolve provar um pouco do que está sendo preparado. Roberto dá de cara com Lívia na cozinha e imediatamente começa a flertar com ela. Carola observa tudo de longe, desconfiada. Rosa interrompe o clima e manda Roberto provar logo a comida antes que esfrie. Depois de experimentar, ele elogia dizendo que ficou maravilhosa e acaba se retirando. Assim que Roberto sai, Zilda vai até Lívia e pergunta que intimidade ela tem com ele. Lívia responde que Roberto apenas dirigiu a palavra a ela e que só foi educada ao responder às perguntas. Enquanto isso, a condessa informa Rogério que analisaram toda a proposta de compra das terras e decidiram aceitar a venda. Porém, avisa que o negócio não será fechado imediatamente porque ainda existem assuntos pendentes para resolver. Rogério diz que aguardará o momento certo, enquanto Felipe fica sem entender. Na casa de Gema, ela comenta com Raul que está preocupada com Emília. Raul sugere que talvez ela tenha ido até o casarão, mas Gema acredita que a amiga saiu para procurar Bernardo.
Raul comenta que os homens da Condessa continuam procurando intensamente pela mata. Gemma fica desesperada com a possibilidade deles encontrarem Emília ou Bernardo antes delas poderem fazer alguma coisa. Emocionada, ela começa a chorar, e Raul a consola. Os dois se aproximam e quase se beijam, mas Chico aparece mostrando o caderno ao pai e interrompe o momento. A Condessa pergunta o que Felipe deseja. Ele responde que não foi até ela para discutir a venda das terras, mas para avisar que comprou o sítio de Genaro. A Condessa pergunta se ele mudou de ideia sobre ir embora de Campobello, e Felipe explica toda a situação envolvendo as mudas francesas contaminadas. A Condessa afirma novamente que quer sair de Campobello o mais rápido possível e garante que logo após a festa assinará a venda da propriedade. Enquanto isso, Emília chega à antiga casa onde viveu com Bernardo. Ela se aproxima da árvore onde deixou o bilhete e percebe que ele ainda não foi encontrado. Na mata, Ariel encontra Bernardo nadando no rio. Nesse momento, o mestre surge, assustando Ariel, e lembra que a missão dele é ajudar, mas nunca interferir diretamente no destino humano. Ariel rebate dizendo que Bernardo está correndo perigo e que é difícil assistir alguém tomar decisões erradas sem fazer nada para impedir. O mestre então diz que os dois precisam ter uma longa conversa. Bernardo continua nadando, sem perceber nada. Na casa de Salomé, Rita fica apavorada ao descobrir que ela pretende mexer com espíritos. Salomé responde que aquilo não tem perigo nenhum e afirma que na França todo mundo anda fazendo esse tipo de sessão espiritual. Depois manda Rita acordar Bianca. Sozinha, Salomé escuta uma risada misteriosa e fica desconfiada. No casarão, Afonso reclama com Zilda, dizendo que o rendimento dos empregados caiu porque ninguém consegue trabalhar direito recebendo tão mal. Zilda rebate, afirmando que os jovens pensam que dinheiro nasce em árvore e lembra que existe um orçamento rígido definido junto da Condessa, e fala das despesas extras com os funcionários temporários. Afonso repreende a mãe por ter cortado metade dos salários dos funcionários. Zilda fala que Afonso é superior à criadagem. Severa aparece para fofocar que Anita está apaixonada por alguém e que é por Felipe. Afonso se retira e Zilda manda Severa não entrar mais naquela porta sem ser chamada. Severa provoca, falando que se fosse um tempo atrás, Zilda adoraria a notícia que ela trouxe. Zilda repreende Severa, dizendo que não deu intimidade a ela, e manda ela sair. Anita e Roberto se esfregam no escuro, e Anita comenta sobre ele ser o primeiro namorado dela. Roberto fala que é um homem de sorte por ficar com uma mulher tão pura. Roberto toca no assunto de Felipe ter enganado a irmã dele e pede para Anita falar algo que saiba e que possa ter ferido a honra de Melissa. Anita fala que não sabe de nada, manda ele perguntar para a irmã e pede para ele não tocar mais no assunto, saindo logo depois. Doroteia encontra Bento e diz que tem algo muito particular para falar com ele. Bento comenta que está indo para o lado de fora tomar um ar e sugere que conversem lá. Roberto fala para Melissa que conseguiu vários beijos de Anita, mas sobre o caso dela com Felipe não conseguiu tirar nada. Melissa fala que acha até bom, porque pode confiar naquela tonta, e diz que já tem outro plano. Antes que ela termine, Lívia aparece com um vestido de Melissa. Roberto pergunta a Melissa se ela não a reconhece e fala que ela é a ex-amada dele do convento. Melissa observa e Lívia fica tímida.